Olá! Quem está falando é o professor Wilson de Geografia. Sejam muito bem-vindos ao canal. Desde já eu agradeço, dê um like, se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações. Tudo isso na promoção é de graça, é grátis. Pode se inscrever, pode dar o like que é gratuito. Hoje iremos abordar um assunto muito importante, a formação do povo brasileiro. Solta a vinheta aí. Formação do povo brasileiro. Miscigenação. Indígena, europeu e africano. A população brasileira é muito diversificada, é muita mistura. Um dos povos que tem uma das maiores misturas, que é mais miscigenado, é o povo brasileiro. E as três principais etnias que formou a população brasileira foram o indígena, o europeu e o africano. O índio mais o branco formou o caboclo. O negro mais o branco formou o mulato. E o índio mais o negro formou o cafuzo. O índio, o negro e o branco europeu. Navegações marítimas século XVI e XVIII. Quando os europeus se lançam ao mar em busca de novas terras, em busca de metais preciosos, eles chegam aqui na América do Sul, chegam no Brasil e se encontram com os nativos que aqui acredita-se que habitava há mais de 10 mil anos e acredita-se que havia em torno de 3 a 4 milhões de índios. Então vocês podem ver os navios chegando nas praias aqui e encontrando com os índios. E essa imagem aqui é a primeira missa rezada em solo brasileiro. Então o que acontece? A primeira mistura entre povos se dá entre os europeus e os índios. Aí tem início a miscigenação em nosso país. E o primeiro ciclo econômico na colônia ocorre aqui, ó, a retirada do pau-brasil no litoral brasileiro. E muitos índios foram mortos, escravizados. Tinha também escambo, mas muitos índios foram mortos nesse período aqui. E com o fim do ciclo do pau-brasil, vem o ciclo da cana-de-açúcar. E a ocupação continua a ser maior no litoral brasileiro, só que agora de forma mais intensa na produção do açúcar nos canaviais. A forma de plantação era o plantation, quer dizer, baseado na mão de obra escrava, era latifundiário, grande extensão de terra, e uma única cultura que era cana-de-açúcar para a produção do açúcar. Então, daí inicia também mais uma nova mistura, agora introduzindo mais um povo na nossa formação, que são os negros, que são trazidos da África. Acredita-se que vieram em torno de 4 a 5 milhões de africanos para o Brasil, vieram em navios em condições muito difíceis, insalubres, acorrentados, e muitos morriam no trajeto atravessando o Atlântico. E aqui, quando chegavam, eram forçados a trabalhar de forma escrava e ainda possuíam um senhor branco, o branco que era o dono do engenho. E após ocupar principalmente o litoral brasileiro,
Com o ciclo do ouro, passa a ocupar agora a região sudeste do país. Então, o povo brasileiro começa a ocupar também o interior do país, com a mineração. Também trocou-se a capital, que era Salvador, passa a ser no Rio de Janeiro, porque ficava mais próximo das Minas Gerais. Também com a cultura do algodão, começa a ocupar principalmente essa região aqui, ó, São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, com o ciclo do café, até o 1850, como vocês podem ver aqui, a região que era mais ocupada era Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista, entre São Paulo e Rio de Janeiro. E em 1850 foi quando o Brasil declarou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de negreiro. Só que era uma lei um pouco incoerente, porque os ingleses já haviam determinado antes a lei que proibia o tráfico negreiro, pois o mundo está em efervescência, em evolução. O que é que ocorre? Tem a Revolução Industrial e o capitalismo está em desenvolvimento. E no capitalismo, a preferência é que hajam trabalhadores assalariados e não mão de obra escrava. Então, por isso, essa pressão. E de 1850 a 1900, na zona Mata Mineira, começa a se expandir aqui, ó. Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, mais para o interior, o cultivo do café começa a aumentar. E também nesse período começam a vir também para o Brasil imigrantes, principalmente italianos, espanhóis e alemães. Os espanhóis em quase todo o Brasil, os italianos mais na cultura do café, nessa região aqui do sudeste brasileiro, e os alemães mais no sul do país. Depois, no período de 1900 ao 1950, a expansão do café chega até o norte do Paraná. E em 1950, as duas grandes guerras terminaram, a primeira e a segunda, e muitos europeus começam a sair da Europa, vindo para o Brasil em busca de uma vida melhor, já que a Europa estava arrasada devido às duas grandes guerras. E vai aumentando a influência a mistura, né, de povos aqui no Brasil. E muitos japoneses também começam a ir principalmente para o Paraná. E como libaneses também, sírios, começam a vir para o Brasil. Então o Brasil começa essa mistura, né? Segundo o Censo Nacional de 1920, 77,34% dos imigrantes no Brasil eram provenientes de apenas 3 países. Por que essa afirmação? Porque eram principalmente essas 3 etnias: italianos, portugueses e espanhóis. Tinham alemães também e japoneses. Os italianos correspondendo a aproximadamente 35,66%, portugueses 27,69%, espanhóis aproximadamente 14%, alemães 3,38% e japoneses 1,79%. A abolição da escravidão no Brasil foi em 1988, só que após a libertação dos escravos não deu condição nenhuma para que esses escravos fossem inseridos na sociedade e começassem a trabalhar de forma... tivessem os mesmos direitos, né, de um cidadão. Simplesmente foram largados e muitos continuaram submetidos a trabalhos análogos ao escravo, apesar da lei ser decretada. Demarcação das terras dos quilombos. O decreto número 4.887 de 2003 reconhece o direito dessas comunidades às terras ocupadas por seus antepassados. Então o que é que acontece? Em quase, como vocês podem observar aqui no mapa, quase todos os estados brasileiros possuem, quase não, em todos os estados brasileiros possuem quilombos.
e existem aproximadamente 3 mil quilombos no Brasil, e muitos ainda continuam lutando por esse direito, né, para a demarcação das suas terras, para usufruir das terras que antes eram ocupadas por seus antepassados. E aqui, demarcação das terras indígenas, cerca de 817 mil índios existem no Brasil, com 305 etnias e 274 línguas. Se vocês observarem, em verde aqui, são as terras demarcadas que já foram concedidos aos índios. Em todos os estados possuem terras indígenas, só que a maior parte está concentrada na região norte do país. Só que tanto os quilombos como as terras dos índios, eles ainda continuam, até hoje, estamos em 2020, continuam lutando pelo seu direito de usufruir as terras que antes foram ocupadas por seus antepassados, devido a esse conflito que ocorre entre madeireiros, fazendeiros, grileiros, pessoas que tentam tomar de forma violenta, matando famílias, terminando nessa disputa pela terra. A construção de Brasília de 1956 até 1960 também contribuiu para a ocupação da região centro-oeste do Brasil, e principalmente vieram migrantes, né? Pessoas que migraram do Nordeste para a região centro-oeste para trabalhar na construção de Brasília, e se tornou a capital, deixou de ser no Rio de Janeiro e passou a ser em Brasília. Dados gerais. A população total de aproximadamente 190 milhões de habitantes em 2010, para vocês terem uma noção, em 1970 éramos 90 milhões de habitantes. A maior parte da população ainda vivia na zona rural. E o que é que acontece? Eram 90 milhões de habitantes. Desde que o Brasil foi descoberto até 1970 eram 90 milhões de habitantes. E quando chega agora no ano de 2020, acredita-se que, 50 anos depois, mais que dobrou a população brasileira. Estima-se que hoje sejam 212 milhões de habitantes no Brasil, sendo que na região sudeste é a região mais populosa, com aproximadamente 80 milhões de habitantes. No Nordeste é o segundo lugar, a região Nordeste acredita-se que possua 53 milhões de habitantes. Depois a região Sul com 27 milhões, a Norte com 15 e a região Centro-Oeste com 14 milhões de habitantes. Só que o Brasil ainda, as áreas que possuem mais ocupação também são as capitais brasileiras. E a região Sudeste, sem dúvida, ainda é a área que é uma área ainda de maior concentração populacional, que ainda atrai mais pessoas, é uma região de atração. Dados, dados demográficos do censo de 2010. Então, quando perguntado aos brasileiros o que é que eles se autodeclararam, foi pela primeira vez em 2010 que pardos e negros chegaram acima de 50% dos brancos, 47,7% brancos. Pardos e pretos, 50,7% se autodeclararam pardos e pretos, e 1,1% amarelos e 0,4% se declararam indígenas. Esta é uma pirâmide etária da população residente segundo o sexo e os grupos de idade em porcentagem. Como vocês podem observar, no passado, o nosso Brasil aqui em 2012 era um país ainda que poderia ser considerado um país de jovens, porque vocês podem observar que a pirâmide, a base da pirâmide está alongada, está mais extensa.
Só que aqui até 19 anos, vocês podem observar que a base está mais alongada nessas linhas horizontais mais claras. Só que quando chega em 2019, essa base começa a estreitar, como vocês podem ver, ó. E já no topo da pirâmide começa a se alargar. Então o Brasil está se tornando um país de velhos. Quem diria, hein? Não é mais país de jovens. E dados gerais, a população residente segundo o sexo, mulheres se tornaram maioria agora. Possui 51,8% e de homens 48,2%. Então, existem mais mulheres do que homens no nosso Brasil. E segundo dados da Polícia Federal, cerca de 72 mil haitianos entraram em território brasileiro entre os anos de 2010 e 2015. O que quer dizer? Significa que a formação brasileira continua, porque agora está vindo uma nova leva de haitianos que vão contribuir para formar o nosso povo brasileiro. Além dos haitianos, temos também os venezuelanos que estão passando por dificuldades tanto políticas como econômicas e escassez de alimentos em seu país. Estão vindo também grande leva de pessoas aqui na informação, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, e pelo governo brasileiro, venezuelanos solicitaram refúgio no país, somados à autorização de residência no país, totalizando então mais de 60 mil pessoas registradas pelas autoridades migratórias até maio de 2018. Então você vê que o Brasil continua a formação. Tem as três principais, que foi o índio, o negro e o branco. E até a próxima e bons estudos.